O Brasil é o país da derrota. Calma, pera, não se ofenda, não falei que somos derrotados. Eu vou explicar. Assista esse vídeo até o final. Você tá no André Sante Fora do Palco, um canal que eu vou falar um monte de coisa aleatória, não necessariamente de humor, geralmente teorias que eu tirei da minha cabeça ou do meu rabo. Você pode até se ofender e me ofender se você quiser, não tô nem aí. Mas eu peço, deixa lá o seu like, se inscreva no canal, mas deixa o seu comentário para daqui a pouco. Tenta, por favor, assistir esse vídeo até o final. Se não conseguir assistir até o final e já quiser me xingar e a mãozinha coçar, pode me xingar, mas depois eu sei que você vai comentar de novo. Porque aqui eu tento sempre arrumar umas teorias e ver a vida e os fatos por um ponto de vista um pouquinho diferente, tá? Um pouquinho diferente. Charles Kirk. Eu não queria falar desse assunto. Eu acho pesado, eu acho que é uma parada que eu não queria trazer para esse canal, mas foi inevitável, porque na última semana eu vi muita coisa acontecendo, muita postagem, e mais uma vez o Brasil comemorando a derrota. E nesse caso, talvez a derrota mais inevitável de todas, que é a morte. Comemorar a morte já não é uma parada legal, principalmente se você é uma pessoa pública. Não vou ser hipócrita aqui nesse canal e falar, não se deve comemorar a morte e tal. Todo mundo sabe que não se deve comemorar a morte, mas também todo mundo comemora. Você acha que ninguém comemorou quando Bin Laden morreu, quando Hitler morreu? Você aí não acha bacana quando vê uma notícia que alguém morreu? Vai falar, não, André, nunca achei legal. Nunca achou legal. Independente do seu posicionamento. Eu sei que tem gente aí que fala, bandido tem que morrer mesmo. Então, tem gente que acha, tem gente que não acha. Ou que fulaninho político, aquele lá deve morrer. Ou aquele ciclano tem que morrer. Ou aquele ditador tem que morrer. Ou Hitler não deveria ter morrido. Ou, sei lá, algum político. Sempre tem alguém que deveria morrer. Vocês sabem disso. Agora, entre você achar que tem que morrer, se finalmente pegarem o cara, você sentir alívio, pensar, nossa, uma das piores pessoas do mundo a menos. Entre você sentir, pensar e falar isso numa roda de bar e chegar na internet e estourar fogos e dar declarações, cara, isso é muito diferente. Na internet a gente não precisa ser 100% real e dar 100% das declarações toda hora. O termo influenciador, ele existe não só pelo nome, não só porque as pessoas influenciam você a comprar um produto, mas porque, de certa forma, a gente influencia um comportamento. E não quer dizer que você vai falar uma coisa e que as pessoas vão sair por aí fazendo exatamente essa coisa. Não. Mas a gente pode começar a normalizar algum tipo de comportamento e com o passar do tempo esse comportamento começar a fazer parte da nossa sociedade. Ou a gente pode também, de certa forma, instigar o pior das pessoas e a gente pode começar também a dar munição para debates desnecessários, pode dar argumentos desnecessários para brigas desnecessárias. Por que eu estou falando isso? Porque o Charles Kirk, ele não era um bandidão. Ele era um ativista, era um influenciador, cara. Entendeu? Diferente, ele não era não era o político, não era o cara que mandava. Sei que ele tinha muita gente que odiava o cara. Como tem muitos caras aqui no Brasil que também são influenciadores aqui e que estão ali fazendo os vídeos mais incisivos deles. Mas não é porque o cara defendia, o pessoal tá ironizando, ele defendia as armas e foi morto com tiro. Cara, não, velho. Você achou legal, achou bacana? Beleza. Guarda pra si, faça as piadas no seu círculo social, porque a gente tá tratando de uma coisa que é diferente, Se você não consegue entender essa diferença, alguma coisa pode estar errada aí. É tão diferente isso que grande parte da sociedade entendeu. Vocês viram o que aconteceu com o Peninha? Para quem não conhece o Peninha, dá uma pesquisada. Eu particularmente, eu não conhecia muito o trabalho dele, eu já tinha ouvido falar, e eu fui conhecer o cara, ver a pessoa, o jeito que ele se posicionava, um pouquinho mais a fundo quando eu vi a entrevista dele com o Rafinha Bastos, no podcast do Rafinha Bastos. Eu falei, cara, esse maluco é meio doidão, né? Ele tem um posicionamento meio forte e tal. E ele comemorou nas redes sociais dele, assim. Inclusive falou coisas pesadas, como vai ser melhor para as filhas dele e tal. Não exatamente nessas palavras, mas enfim. Porra, velho, assim, pra quê? Pra ganhar like só? Acho que não. Eu acho que não foi só por like. Eu acho que ele realmente perdeu essa noção, ele foi na empolgação do tipo, putz, um cara que pensa ao contrário de mim a menos nesse mundo, e ele perdeu essa noção que ele botando a cara dele para milhares ou milhões de pessoas assistirem, não é uma coisa legal de se fazer. Quando você é uma pessoa pública, tem coisas que
que não precisam ser mostradas. A gente tá na era da vida real, do influenciador mostrando o dia a dia, o dia inteiro, mas tem coisas que não se mostram, entendeu? A gente não precisa mostrar a gente cagando e limpando a bunda e vendo a merda. Olha, gente, terceira passada de papel. E eu não quero que a gente chegue a esse ponto. Eu não quero que a gente chegue ao ponto de ter que mostrar quantas sacudidas na minha rola eu dou antes de botar na cueca e se deu um pinguinho de mijo, entendeu? Então tem certas opiniões que também não devem ser passadas. Tem certo, o cara pode, ele pode pensar aquilo. Isso diz sobre a índole. E eu sei que muitos vão pensar, mas se ele pensa isso e não postou na internet, aí é pior ainda, porque aí ele é um hipócrita. Não é hipocrisia, porque muitos de nós temos pensamentos desses, que são pensamentos realmente que podem ser até pesados. Como eu disse, Osama Bin Laden morreu, muita gente pensou, porra, ainda bem, pegaram aquele terrorista. Mas se você for, mas era um ser humano, mas tem gente que vai pensar, mas precisava matar, porque a morte é muito pesada. Mas tem que pegar e tem que matar o bandido bom é bandido morto. Mas ele era de esquerda, ele era de direita, mas ele influenciava. Dá pra ficar arrumando motivo e teoria pra matar e pra não matar uma pessoa por anos e décadas. É por isso que esse tipo de coisa, como pena de morte, por exemplo, se discute pelo mundo inteiro há anos e décadas. Se fosse tão fácil explicar e discutir um assunto como esse, já estava resolvido há muito tempo. Mas é uma coisa muito difícil de se discutir, porque é a única coisa nesse mundo que não tem volta. Então é muito complexo. Então esquece se o cara é bom ou ruim, se ele merece ou não. Esse assunto sempre vai ser de uma complexidade absurda. E é por isso que comemorar esse tipo de coisa é difícil. Noticiar, sim, tem que ser feito, porque é imprensa. Mas comemorar é foda. E agora ligando com o que eu disse lá no começo do vídeo, pra você, eu sei que eu demorei um pouco, eu precisava contextualizar, me desculpa, acho que eu falei pra caralho. O Brasil é o país da derrota, porque eu acho que esse tipo de comemoração do Charlie Kirk, muitas pessoas passaram por cima dessa noção de vamos comemorar a morte. Essas pessoas passaram por cima disso porque o Brasil se acostumou a comemorar mais as derrotas do que as vitórias. Tudo que é de ruim que acontece com um lado, a gente por impulso já sai postando e comemorando. Vocês já perceberam isso? As redes sociais, elas vivem mais da derrota das pessoas do que da vitória das pessoas. Se você posta alguma conquista, você tem menos engajamento do que quando é postado uma derrota. A vitória de uma pessoa, ela dá muito menos engajamento do que a derrota dessa pessoa. Quando um time é campeão, é um dia e meio de notícia. Agora, quando um time é eliminado, cara, são meses de meme. Quer pegar o mais clássico do Palmeiras não tem mundial? Cara, quando o Palmeiras ganhar um campeonato mundial um dia, se acontecer, um dia de notícia e acabou. Quando o Palmeiras perde um campeonato, é uma semana de meme. Você quer ver outra coisa? Eu, André Santos, quando eu posto mais uma conquista, mais um show lotado, ou, putz, vou fazer show no Japão, uma conquista depois de tantos anos, quando eu voltei, né, pro Japão, agora eu tô com um projeto anual, ou quando eu vou para uma cidade nova, ou um contrato diferente, cara, tem ali um engajamento. Quando eu posto, quando algo de ruim aconteceu comigo, uma derrota, tem mais engajamento. Seja para pessoas me apoiarem, ou seja por curiosos para ver a minha derrota. 2 semanas eu fui assaltado. Quer dizer, tentativa de assalto. Quebraram o vidro do meu carro. Foi uma das postagens que teve mais visualizações das minhas últimas postagens. Muita gente tentando solidarizar comigo, falando, pô, André, pô, bacana, me dando força. Agradeço muito por isso, por todas as postagens. E eu fiz ali a brincadeira ali, fiz umas piadinhas e falando, pô, eu queria parceria para conseguir botar a película, e a galera metendo o pau em mim, pô, não sei o que, vai pedir parceria pra película, mendigando película, gente, metendo o pau na postagem. Isso dá mais engajamento. As pessoas, elas vão ali, a derrota traz mais engajamento que a vitória. Vocês estão conseguindo entender o ponto que eu quero chegar? E o brasileiro se cegou com isso. Abre qualquer portal de notícias agora. Pode abrir. Começa a comparar número de comentários, de curtidas. É isso. É muito mais engajamento na derrota, o sofrimento. Voltando para lá dos políticos, aí é um absurdo. Quando um político se ferra, dá muito mais mídia e retorno do que quando esse político faz algo bom. Tá, dificilmente algum político brasileiro faz alguma coisa bom. Quando acabam as eleições,
mais se fala da derrota de fulano do que da vitória de ciclano. A gente torce mais para a derrota de um do que da vitória do outro. As eleições no Brasil, as últimas de presidente, olha para você ver, a gente vota no menos pior, a gente vota. O brasileiro deve ser o único país no mundo que usa o voto útil. O voto não é para vitória de um cara, é para derrotar o outro. A gente vota, a gente não, ninguém gosta de fulano, é que a gente precisa votar num pro outro perder. Olha a nossa linha de pensamento. O Brasil, que era para ser um país que tem tudo, um país grande, um país que era para ser moldado para vencer, um dos países que a gente é viciado em vitória, é um país que não admite o segundo lugar, a gente odeia o segundo lugar, é um país que foi vitorioso no futebol, em diversos esportes, que odeia ficar em segundo. A gente comemora a derrota do colega mais do que a nossa própria vitória. E você pode ver, quando um atleta brasileiro ganha uma medalha, a gente comemora por um tempo. Mas quando esse mesmo atleta é eliminado em algum canto, dá um engajamento desgraçado. Que eu sabia. Ganhou aquela vez lá, mas também já era. Perdeu o foco, não sei o quê. Virou influencer, mas também... Cara, o Brasil é o país da derrota. E agora a gente se cegou, e mesmo quando um cara lá da gringa toma um tiro, antes da gente refletir o que se deve ser feito, grande parte sai postando e comemorando a morte de um cara. Provavelmente para ganhar like. Ou às vezes nem para ganhar like, mas simplesmente porque já tá tão acostumado a estar nesse ciclo, tá tão acostumado a comemorar a derrota do outro lado, que já foi no flow e nem se ligou que tava falando da morte de um cara que nem é o principal vilão da direita, é só um ativista, um influenciador que tem família, que tem filho. O cara, o Peninha ainda falou que seria bom pra filha... É bom, né? Ele falou que é bom pras filhas dele o cara ter morrido. Puta, olha que absurdo, bicho. É brincadeira. Ele se ferrou, o próprio Peninha. Não sei se vocês viram, depois vai lá, ele perdeu alguns trabalhos, o vídeo foi removido do ar. Mas a última reflexão que eu deixo é, olha como é um ciclo vicioso da derrota, o paradoxo da derrota. Agora as pessoas estão comemorando a derrota do Peninha. Muito. Estão comemorando que ele se ferrou. E o que o Peninha fez pode respingar na filha dele, que mora nos Estados Unidos. E as pessoas estão comemorando a derrota da filha dele, que pode ser prejudicada, tá? Não sei se é verdade ou não, mas está saindo notícias que a filha dele pode ter o visto cancelado, pode prejudicar o visto da filha dele que mora nos Estados Unidos. E aí as pessoas estão comemorando isso. E aí eu penso, cara, o Peninha, beleza, falou merda, que pague pela merda, perca patrocínio e tal, falou, nossa, ele que se fede, tô nem aí, caguei. Mas a filha do cara não tem nada a ver com isso. Eu sou contra os filhos pagarem pelos erros dos pais, e isso eu sou muito contra. Eu também sou contra, reparações históricas pelos meus antepassados. Isso daí é um posicionamento meu. Tipo, eu acho que eu não tenho que pagar por uma coisa que eu nem sei se meu antepassado fez. E geralmente as pessoas que são contra, mas muito contra as reparações históricas, são as pessoas que estão querendo que a filha de um cara pague pelo que o antepassado do cara fez. E aí? Tipo, vale para uma, não vale para outra? Porque se eu não quero ser prejudicado por alguma coisa que algum antepassado meu, que eu não sei se ele fez, eu também não posso querer que a filha de um cara pague pela merda do que o cara falou. E aí? É difícil, porque equalizar o racional, o emocional e o que seria justo, porque são conceitos também muito subjetivos. É difícil, difícil. Posso ter falado merda também. Me corrijam aqui, eu quero que também vocês me critiquem e completem essa teoria, me ajudem aqui. Eu tô cansado pra caramba, fiz 2 dias de evento, tô meio sem voz aqui, ainda tem live pra fazer hoje. Nem ia falar desse tema, mas é isso aí. Até o próximo vídeo, quero ouvir vocês. Falou!